Olá, tudo bem com vocês? Bom, gente, o assunto da nossa aula hoje, nós iremos falar sobre as doenças que afetam, os três sistemas que nós já estudamos anteriormente, que no caso é o sistema imunitário, o sistema cardiovascular e o sistema linfático, tá? E a gente vai começar falando aqui sobre uma doença que afeta o sistema imunitário, que no caso é a AIDS, né? A AIDS, que é uma doença, que já tem afetado muitas pessoas, e que, consequentemente, é uma doença que é causada por um vírus, um vírus que tem ação imediata aí nas nossas células de defesa, que compromete as células de defesa do organismo humano, E esse vírus, consequentemente, ele pode ter aí se manifestado, em humanos justamente com o abatimento de carnes, de macacos, Então, tem estudos que afirmam que o primeiro contato do vírus com o humano foi justamente através do consumo, do abatimento desses tipos de animais, uma vez que esse vírus, já poderia estar presente no organismo desses animais e que ao consumi-los, nós passamos a adquirir, certo? E daí esse processo de transmissão foi acontecendo da forma mais rápida, mais fácil possível, através da transfusão sanguínea, através de uma relação sexual, porque a gente considera a AIDS como uma doença sexualmente transmissível, a gente classifica ela dessa forma. Através também do compartilhamento de determinados tipos de materiais, transplantes de órgãos também. Então tem várias situações aí em que essa doença ela pode se manifestar, ela pode se propagar para outras pessoas, tá certo? Mas de fato o que é que acontece, O vírus, quando ele age no nosso organismo, ele vai afetar diretamente o nosso sistema de defesa. Sabemos que o nosso sistema de defesa é a nossa proteção, o que realmente combate qualquer tipo de micro-organismo de forma natural, através de células de defesa, leucócitos, ou através de anticorpos, proteínas de defesa. E nós sabemos que o nosso organismo ele apresenta várias células de defesa, que vão atuar nesse processo de combate aos agentes patológicos ou patogênicos. E consequentemente, quando o vírus ele afeta os linfócitos TCD4, que são células específicas do nosso organismo, a nossa proteção praticamente é afetada, A nossa barreira de entrada aí, que impede a ação dos micro-organismos, ela é afetada. E uma vez que ela é afetada, a pessoa ela se sente fragilizada, ela vai ter uma série de reações. E aí isso passa a dar abertura também a outros micro-organismos causadores de doenças, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim. E dessa forma, a pessoa começa aí a se tornar suscetível a vários tipos de doenças. Então, quando a pessoa chegar a óbito, a falência, ela não vai morrer só especificamente em decorrência da AIDS, tá? Em decorrência desse vírus, mas ela pode falecer em decorrência de algum outro tipo de doença, uma pneumonia, que acabou tornando a ação do vírus, ou o organismo da própria pessoa afetada mais fragilizado ainda. A ação de um outro vírus, por exemplo, um vírus causador do resfriado ou de uma gripe comum. Então, ela não vai falecer só em decorrência do HIV, mas sim, em decorrência aí de várias outras doenças ocasionadas pela ação de vários outros micro-organismos, tá certo? É importante a gente saber que a AIDS, ela é conhecida aí como a síndrome da imunodeficiência adquirida. E por que a gente fala esse termo síndrome? Porque é uma série de sintomas que a pessoa vai apresentar, tá? Não é apenas uma gripe, uma dor de cabeça ou um mal-estar, tá? São vários sintomas, são várias reações.
E a gente sabe que uma síndrome, ela apresenta vários efeitos no organismo da pessoa, né? Então, justamente como eu estou colocando, né, pela ação desses outros micro-organismos que podem chegar a adentrar, né, ter aí espaço, abertura para parasitar as nossas células, nós podemos apresentar vários sintomas, várias reações, ok? E o vírus, né, HIV, que apresenta essa designação justamente por ser definido como vírus da imunodeficiência humana, né, na qual realmente apresenta uma série de deficiências aí no organismo humano, em decorrência da fragilidade do nosso sistema de defesa, ok? Agora nós vamos falar sobre as doenças, né, que são ocasionadas aí no sistema cardiovascular, tá? Então, a doença que eu vou comentar agora é a aterosclerose, né, que é uma doença que vai ser provocada justamente aí pelo acúmulo de gorduras, tá, nas nossas artérias. E importante ressaltar aqui que o nosso organismo, né, ele produz dois tipos de lipoproteínas, que no caso é o LDL e o HDL. Importante também a gente entender que o LDL é a lipoproteína de baixa densidade e o HDL é a lipoproteína de alta densidade. E que comumente a gente consegue identificar essas lipoproteínas, né, quando a gente faz lá o exame de sangue, um hemograma completo, que a gente vai identificar lá a taxa, né, desses tipos de lipoproteínas, tá? Esses tipos de gorduras. Então, vamos lá. As nossas artérias, vocês sabem, né, como a gente já havia estudado, que elas têm uma certa flexibilidade, né? Elas têm uma certa elasticidade. Então, elas podem aí se dilatar mais do que mesmo uma veia, né? Então, o que é que acontece? Se a pessoa ela come, né, alimentos com alto índice de gordura, de lipídios, né, ou até mesmo doces, que consequentemente os açúcares eles podem posteriormente, né, se transformar em lipídios, o que é que acontece? A taxa, né, de gordura no organismo dessa pessoa tende a aumentar, né? Então, o índice de colesterol dela tende a evoluir. E aí, consequentemente, esses tipos de lipoproteínas, eles também podem se elevar. Importante a gente entender que se a lipoproteína ruim no nosso organismo, que é o LDL, né, o índice dela aumenta, a taxa dela aumenta, ela tem a condição de se acumular nas nossas artérias. E aí, consequentemente, ocorre aí um entupimento dos nossos vasos sanguíneos, né? A diminuição do fluxo sanguíneo vai acontecer, né? Isso pode causar, né, a dificuldade da passagem do sangue. Então, consequentemente, existe um outro tipo de lipoproteína que pode auxiliar nesse processo, que é justamente o HDL. Então, o HDL, por ser uma proteína, né, uma lipoproteína de alta densidade, ele passa nos nossos vasos sanguíneos arrastando tudo aquilo que está impedindo ou dificultando a passagem do sangue. E aí ele, consequentemente, empurra o LDL, né, lá para o nosso fígado, para que lá no fígado o LDL ele, de fato possa ser processado, né, e ser eliminado do nosso organismo, tá certo? É claro que a gente pode, né, controlar a taxa dessas lipoproteínas através de uma reeducação alimentar, né, de um controle maior, né, do consumo de carboidratos, de lipídios, ou pela questão também, né, das práticas, né, dos exercícios físicos, das atividades físicas. O controle a gente pode ter através desses meios, né, o controle da taxa desses componentes aí, né, desses tipos de lipídios no nosso organismo. Então, fazendo isso, né, dificilmente a gente vai apresentar doenças como no caso a aterosclerose, né?